Alô, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, sou membro da Sofis e também integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e América Mineiro na história. Próximo jogo do Santos contra o time mineiro no domingo. Será que o Santos embala dessa vez contra o último colocado do campeonato? A torcida está muito na expectativa, ninguém aguenta mais essa situação tão perigosa e nada melhor do que enfrentar o último colocado do campeonato para voltar a vencer e assim reencontrar o belíssimo caminho das vitórias. O primeiro jogo entre essas duas equipes aconteceu há muito tempo, em 1944, quando o Santos foi fazer uma série de amistosos lá em Belo Horizonte. Além de enfrentar o América, o Santos enfrentou o Cruzeiro e ganhou. O Cruzeiro, que era o campeão mineiro vigente em 43 e ganhou, inclusive 44, 45 foi tricampeão mineiro, mas não foi páreo para o Santos. O Santos venceu o Cruzeiro nessa partida por 4-2 com 3 gols de Antoninho. Na partida seguinte, já contra o América Mineiro, 3 dias depois, no estádio Otacílio Negrão de Lima, o Santos acabou sendo surpreendido pelo América e perdeu por 4-1, com 3 gols marcados por Alfredinho. E Gabardo marcou o quarto gol dos americanos. O defensor Zezé marcou o gol do Peixe, então 4-1, e o Santos não foi às redes no primeiro jogo contra o América. E só pra gente complementar, nessa gira por Belo Horizonte, o Santos ganhou do Cruzeiro, perdeu do América e empatou com o Atlético. Falamos sobre esse confronto no vídeo anterior. Em 1948, 4 anos depois, o América veio até Santos e foi derrotado por 3-2, com gols de Antoninho, Alemãozinho e Odair. O Lazarotti e o Hélio marcaram os gols do time mineiro. Lembrando a todos que esse time do América de 1948 conquistou a Taça dos Campeões, superando o Grande Vasco, o São Paulo e o Atlético Mineiro. E após essa conquista, ganhou o Campeonato Mineiro e encerrou um jejum de 23 anos sem conquista, o seu primeiro na era profissional. O profissionalismo que era muito contestado pelo Clube Mineiro, que atuou sob protesto por anos, usando até o escudo e uniforme com a cor vermelha. Bom, 1951, o Santos foi vitorioso no quadrangular de Belo Horizonte. Falamos sobre esse torneio no vídeo anterior também, que foi o primeiro título interestadual da história do Peixe. E o Santos, nesse quadrangular, venceu os 3 times de Minas. Os 3 principais times de Minas, né? Na vitória diante do América, o Nicásio marcou o único gol do jogo, para a tristeza de um torcedor ilustre do América, Juscelino Kubitschek, que à época era governador de Minas Gerais. Kubitschek, que anos depois, na verdade 10 anos depois, 1961, assumiu a presidência do Brasil e foi sempre um declarado torcedor do Coelho. E chegou inclusive a integrar as equipes juvenis de basquete do América. E olha que legal, além do famoso JK, outro presidente brasileiro também era torcedor do Coelho, do América, que era Tancredo Neves. Bom, por campeonatos brasileiros, o primeiro jogo aconteceu dia 9 de setembro de 1971 no Parque Antártica. E o Santos não teve dificuldades para vencer o América Mineiro por 3-0. Os gols foram marcados por Dicá, Edu e Mazinho. Sim, Dicá, um craque na concepção da palavra, que também jogou por Ponte Preta e Portuguesa. Teve uma rápida passagem pelo Santos em 1971. O Edu marcou um golaço, ao maior estilo dele, e o Mazinho, o autor do terceiro gol, era tio do zagueiro Kleber, o Klebão, sim, que jogou no Palmeiras e no Santos. O Kleber jogou no Santos em 2001 e 2002. O Pelé não jogou esse jogo. Na verdade, o rei do futebol não fez um bom ano em 1971, especialmente no Campeonato Brasileiro, e acabou superado pelo Mazinho na artilharia do Santos no campeonato. O Mazinho marcou 9 dos 24 gols do Santos no Brasileirão de 71.
No ano seguinte, 1972, foi a vez do Santos enfrentar o América em Minas, pela primeira vez pelo Campeonato Nacional, no Mineirão. O Tião abriu o placar para os donos da casa, o Orlando Lelé, também conhecido como Orlando Amarelo, empatou para o Peixe, e jogo que o Alcindo, o famoso Bugre Chucro, perdeu uma penalidade. 2 anos depois, 17 de março de 1974, o Santos venceu por 2-0 com gols de Nenê, o Nenê Bellarmino e Mazinho, mas não era mais aquele Mazinho de 71, que era centroavante. Esse era um ponta potiguar. As equipes só voltaram a se enfrentar em campeonatos brasileiros 3 anos depois, 1977, em um empate em 1-1, mas na Vila Belmiro, que foi jogo que marcou a estreia do técnico Ramos Delgado, que substituiu no comando do Peixe o grande Otto Glória. Com gol de Ailton Lira, após um bate-rebate na defesa mineira, o Santos abriu o placar. Coquinho empatou para o América com um forte arremate. As duas equipes ficaram muitos anos sem se encontrar na principal competição nacional, já que o critério técnico que passou a vigorar a partir de 1980 era a classificação nos estaduais, ou seja, só jogava Brasileirão quem ia bem no seu campeonato local. Ao estado de Minas Gerais foram reservadas apenas 2 vagas na Taça de Ouro e 2 na Taça de Prata. Como o América ficou entre a 3ª e a 4ª posição no Campeonato Mineiro durante 10 anos consecutivos, de 75 até 85, o clube garantiu seu lugar na Taça de Prata, de 80 a 85, ou seja, ficou afastado da divisão principal. Em 1986 e 89, o clube não ficou nem entre os 4 melhores do Campeonato Mineiro e disputou a Série C pela primeira vez na sua história. Então, as equipes só voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro em 1998, desta vez na Vila Belmiro. O Viola abriu o placar para o Santos. Dimba, aquele mesmo que nos foi muito importante na campanha de 2002, fazendo gols pelo Gama, empatou. O Jean fez 2-1 para os mineiros, Viola novamente empatou. O Dutra, que era atleta do Santos, mas estava emprestado ao América, fez 3-2 para os mineiros, mas o Messias empatou a partida e deu números finais, 3-3 Santos e América. E esse jogo ficou marcado para a torcida santista porque foi o jogo da contusão do meio-atacante Lúcio, que estava jogando muita bola e acabou ficando afastado de todo o restante daquele Campeonato Brasileiro de 98 e fez muita falta. Bom, os clubes voltaram a se enfrentar novamente em 2000 e em 2001 e as 2 partidas na Vila Belmiro, 2 partidas vitória do Santos, 2 partidas por 3-0. Na primeira delas, em 2000, com gols de Edmundo e 2 gols de Robert. Edmundo domina e marca. Santos 1-0. Robert recebe, domina e faz o segundo do Peixe. 2-0. Robert arrisca de fora da área e de cobertura marca um belo gol. Final Santos 3, América Mineiro 0. E em 2001, 2 gols de Viola e 1 gol de Marcelinho, ele mesmo, Marcelinho Carioca. Partiu para cima. O primeiro gol aconteceu aos 38 minutos. Marcelinho serviu Viola, que encheu o pé. 1-0. No final, aos 18 minutos, o Santos ampliou o marcador e de novo com Viola. 2-0. A equipe do América reclamou pedindo um toque do atacante. Acho que foi de cabeça, se o próprio Bandeirinha que estava de frente pro lance correu, meio travado, mas correu. Completa aos 39 minutos, com o gol de Marcelinho Carioca, 3-0. O segundo dele no Santos. Tá tudo novo na minha vida, tá tudo maravilhoso, eu tô super feliz. Desta vez o Santos ganhou e convenceu sua torcida, em um jogo que o goleiro apareceu e o ataque funcionou. Não poderia ter sido uma melhor estreia para o técnico Cabralzinho. Não querendo ser muito exigente, eu acho que nós temos que trabalhar muito para exigir um pouquinho mais desse grupo de jogadores. Depois de mais um período sem encontro entre as 2 equipes, elas voltaram a se enfrentar em 2001, 10 anos depois. Um Santos totalmente desfalcado venceu o América no Pacaembu por 1-0, com um gol contra do zagueiro Anderson. E com aquela vitória, o Santos saiu da zona de rebaixamento. Sim, no ano em que ganhamos a Libertadores, a gente ficou um pouquinho na zona perigosa.
No segundo turno, o Santos voltou a atuar contra o América em Minas depois de longos 37 anos e o jogo foi no Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia. O Santos venceu por 2-1 com gols de Borges, o Borges que terminou aquele campeonato como o artilheiro máximo, e do zagueiro Edu Dracena. O Kempis fez o gol do América. Bom, 2001, uma pausa de 5 anos, voltaram a se enfrentar em 2016 e o Santos, neste ano de 2016, fez o primeiro jogo contra o América no Estádio Independência, que é o palco do jogo deste domingo e também palco de uma das maiores zebras da história do futebol, a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra na Copa de 50. Deu eu, zebra! E esse jogo foi 1-0 para o América com um gol de Juninho aos 44 minutos do segundo tempo. E foi uma zebra também, porque o Santos lutava para ser campeão, brigava nas primeiras posições do campeonato e o América era o lanterna da competição e no fim do campeonato terminou como rebaixado. Deu eu, zebra! No segundo turno, a zebra passou longe da Vila Belmiro e o Santos venceu por 1-0 com um gol de Ricardo Oliveira. E um jogo que marcou a homenagem ao time da Chapecoense, que acabou sendo vitimado num acidente aéreo, e também homenageou o narrador Deva Pascovitch, santista declarado e que estava no voo, pois ia fazer a cobertura jornalística da decisão da Copa Sul-Americana. Esse jogo também marcou a despedida de um santista muito importante para a nossa história, que foi o meia Elano. Não disputou a Série A em 2017, mas voltou em 2018 e venceu o Santos em 2 oportunidades. Venceu na Vila Belmiro por 1-0 e venceu no Estádio Independência por 2-1. Mas o time que foi a pedra do sapato do Santos caiu naquele mesmo ano, 2018, e retornou à elite do futebol brasileiro somente em 2021, quando novamente venceu as 2 partidas que jogou contra o Santos. 2-0 na Independência, 2-0 na Vila Belmiro. No ano passado, o Santos venceu na Vila Belmiro por 3-0, com gols de Marcos Leonardo e 2 gols de Vinícius Zanocelo, mas novamente perdeu no Estádio Independência por 1-0, chegando à marca bem incômoda de 4 jogos e 4 derrotas, jogando contra o América nos domínios dos mineiros. Bom, se esse retrospecto é muito ruim na Independência, esse ano a gente já enfrentou o América e venceu. Vencemos por 3-2, com gols de Mendonça, Eduardo Bauerman, na época que ele não apostava tanto, e Marcos Leonardo. Esperamos que o Santos volte a vencer, quebre também esse jejum sem vitórias lá na Independência, 4 jogos, 4 derrotas, um jejum bastante incômodo. Que voltemos a reencontrar a vitória, que voltemos a nos reencontrar no campeonato. Boa sorte ao Santos, boa sorte aos torcedores do Santos que estão indo a Minas Gerais acompanhar a partida e vamos orar para que Pelé nos ajude mais uma vez. Sem ele tá muito difícil. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha o maior de todos os tempos no YouTube, nas redes sociais, canal do meu amigo Wesley Miranda. Nós estamos aqui, terceiro jogo do Campeonato Brasileiro no segundo turno. Uma vitória, uma derrota e vamos agora para Minas Gerais enfrentar o América. O América que você acabou de ouvir aí a história, um raio-x completo com meu amigo Fernando Campos Ribeiro, a sofista. E agora nós vamos aos números do confronto. E como sempre, um show de números, de estatísticas, lembrando dos jogadores que ajudaram a fazer a história do confronto, principalmente do lado do Santos. É apenas, né, o 25º jogo entre Santos e América Mineiro. O América Mineiro que nos últimos anos tem estado aí quase que o tempo inteiro no Campeonato Brasileiro. E desses 25 jogos, o Santos tem mais da metade, né, de vitórias. São 13 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. O Santos fez 42 gols e sofreu 29. E o artilheiro, como era, né, no primeiro turno, é o Viola, grande Viola. O Viola com 4 gols é o artilheiro do confronto, seguido de Pepe, o canhão da Vila, Pepe, com 3 gols. Em brasileiros foram 17 jogos, o Santos venceu 9, e que também dá mais da metade.
Foram 3 empates e o Santos perdeu 6 vezes, o América tem 6 vitórias. O Santos fez 27 gols, o América 17. O Viola, os 4 gols do Viola foram em campeonatos brasileiros. E aí com 2 gols tem o Robert, campeão brasileiro de 2002, Vinícius Zanocelo, grande Zanocelo, que segundo Wesley Miranda seria o novo Renato Dirney Florencio, fez 2 gols também. E o Marcos Leonardo Meleu, o menino que fuzila, tem 2 gols contra o América. Ele está 2 gols do Viola, quem sabe, né? De repente nós teremos no domingo um novo artilheiro do Santista, do confronto entre Santos e América. No Independência, que vai ser o jogo, são 4 jogos. E aí a notícia não é muito boa. São 4 jogos e 4 derrotas. O Santos nunca venceu o América no Independência. O Santos fez 1 gol apenas no Independência e já sofreu 6. E quem fez o gol do Santos foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol. E do elenco do Santos, né? 2 jogadores já fizeram gol no América. O Marcos Leonardo tem 2 gols e o Mendonça tem 1 gol feito no jogo passado. E aqueles que mais jogaram contra o América? Olha que interessante, olha que surpresa legal. Os que mais jogaram contra o América foram o Ângelo. Você esperava que o Ângelo tivesse sido o jogador do Santos que mais jogou contra o América Mineiro na história? Pois é, o Ângelo. O Ângelo, Jean Mota, o goleiro João Paulo, ou seja, o João Paulo tem a oportunidade no domingo de ser o jogador que mais jogou contra o América, né? Defendeu o Santos contra o América na história, defendeu e também jogou, né? Está na lista dos jogadores, o Léo Oliveira, que jogou na década de 70, e o Renato, que nós falamos aqui, o Renato Dirney Florencio, o craque eterno, aquele que joga de terno. E os técnicos que mais enfrentaram o América? Com 2 jogos, nós temos aí 4 técnicos. O Antoninho, que foi jogador e foi um excelente treinador do Santos. Era fácil para o Antoninho também, né? Aquele time de Cláudio, de Ramos Delgado, Joel, Rildo, Carlos Alberto e tantos outros que nós conhecemos. O Dorival Júnior, grande Dorival Júnior. O Muricy Ramalho e o Pepe. O Pepe que entra como artilheiro geral e entra também como técnico que mais treinou o América. Grande seu José Macia, o seu Pepe. Tá aí, Wesley. Esses são os dados do confronto entre Santos e América. Um jogo que o Santos precisa muito da vitória e nós estamos confiantes que o Santos pode voltar da Independência quebrando um tabu positivo. Precisamos de um tabu positivo, né? Depois de tantos tabus negativos desses 3 anos, chegou a hora de quebrar o primeiro tabu positivo da gestão Rueda. Santos e América, uma vitória do Peixe, deixaria o Peixe numa posição mais confortável na tabela, encheria de alegria essa torcida que tem sofrido tanto nos últimos anos. Vamos torcer. Domingo nós estamos aí com Santos e América. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês.